Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez juntas para a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. 30º domingo do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão. A gente saúda você de perto e de longe, até de outros países. Participa com a gente. Continua a pedir para você curtir e compartilhar, para divulgar com mais pessoas. Isso é uma produção da TV MTC, do canal do Movimento de Trabalhadores Cristãos, no Regional Nordeste 2. A gente convida você a divulgar com mais pessoas, para a gente continuar refletindo o Evangelho, segundo a ótica da classe trabalhadora. 30ª semana do Tempo Comum, estamos pertinho de concluir esse Tempo Comum. Daqui a 2, 3 semanas a gente conclui. E o Evangelho de hoje é tirado de Lucas 18, do 9 a 14. Lucas, capítulo 18, versículos do 9 a 14. Naquele tempo, disse também Jesus a seguinte parábola, a respeito de alguns convencidos de serem justos e por isso desprezarem os demais. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, fazia interiormente esta oração: Ó Deus, agradeço-te por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto ganho. O cobrador de impostos, mantendo-se à distância, não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Digo-vos, este voltou justificado para a sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, 30º domingo do tempo comum, Jesus segue a sua catequese com a gente, a sua formação. Esse tempo é o tempo do discipulado e da missão. Esse texto está inserido no contexto da ida de Jesus das periferias para o centro, Jerusalém, a fim de anunciar e denunciar. Esse texto é a continuação do domingo passado, por isso ele começa dizendo: Jesus também contou esta parábola. Essa parábola vai em seguida àquela do juiz que não temia a Deus e da viúva que insiste, que persevera. Por mais que a gente sempre faça a nossa reflexão, ligando ela à nossa realidade de trabalhador e de trabalhadora, no cenário político, no espaço de militância que a gente está, na vida, na sociedade, no posto de trabalho, pertinho de terminar esse tempo comum para a gente entrar no novo ano litúrgico, no Advento, eu penso que há um convite do próprio Cristo para a gente fazer uma reflexão não só externa, mas interna, no micropoder. Me parece que há uma coisa que aqui está sendo dita, o que ajuda a gente a refletir, que tem muito a ver com a classe trabalhadora hoje. Junto a todas as questões econômicas, políticas, sociológicas, a religião é algo muito caro à grande massa de trabalhadores e de trabalhadoras, e por isso a gente pode refletir um pouco sobre isso também. Porque esse é um espaço de formação também da classe trabalhadora. É um espaço de busca de esperança, de utopia, de sonho, de acolhimento.
E aí nos cabe refletir como estão as nossas igrejas e as nossas comunidades, que olhar elas têm para a classe trabalhadora. Durante os últimos domingos, a oração tem sido o tema dos textos. Mesmo na pausa que nós lemos com o dia de Nossa Senhora Aparecida, é a oração, é a motivação, é a perseverança na construção do reino que junta aqueles trabalhadores através da voz de Maria para fazer aquilo que Jesus disse, encher as talhas de água. Ali há um clamor, eles não têm mais vinho. Rezar é ouvir o clamor de quem não tem vinho e colocar isso junto ao projeto de Jesus. Domingo passado, a gente viu o que era rezar, o que é estar em oração. É uma vida orante, é uma prática orante. Logo, é temer a Deus. E temer a Deus para aquele texto é fazer justiça aos irmãos e irmãs. Uma oração, uma fé e uma vida que não brota da justiça do reino para todos e todas é apenas um rito, é apenas uma prática, é apenas uma prédica, é apenas uma falação. Nesse texto e nesse contexto em que a gente está, há uma outra questão colocada, posta para nós. Jesus, muitas vezes a gente vê os textos bíblicos aonde Jesus está falando para os fariseus, para as elites, está respondendo a elas. Nesse momento, Jesus está falando com os seus discípulos, está falando com a gente, está falando com cada um e cada uma. Porque alguns problemas, alguns males, alguns vícios também nos atingem. O texto começa dizendo, Jesus contou também esta parábola a respeito de alguns convencidos de serem justos e desprezando os demais. Naquele grupo poderia correr o risco. Como na parábola do domingo passado, o texto inicia dizendo, Jesus contou esta parábola para que eles não desanimassem. Então, no nosso espaço de comunidade, da militância, também há desânimo, também há gente que se justifica, que se acha mais justo que os outros, as outras. Também há gente que despreza quem está ao lado. A gente pode correr esse risco de reproduzir muitas vezes o jeito com que as outras pessoas elas fazem, vivem nos outros espaços onde a gente questiona, onde a gente denuncia. A gente corre o risco de cometer o machismo, de cometer toda série de preconceitos, de religião, racismo religioso, de tudo isso, esses mesmos males que a gente condena nas outras pessoas. A oração, ou seja, a vida orante, ajuda a gente a ter a mística da gente bem clara, para que a gente não corra tantos riscos assim. E é nessa caminhada que a gente está. E Jesus dá um exemplo para a gente. Para ter cuidado com o tipo de religião, com o tipo de oração, com o tipo de fé, com o tipo de prática religiosa que a gente está tendo. E aí, numa reflexão nossa, junto à classe trabalhadora, é bom que a gente acrescente a isso. A gente precisa ter cuidado para que o discurso religioso que a gente legitima não seja um discurso de opressão aos trabalhadores e às trabalhadoras. Jesus dá um exemplo aí com um fariseu e um publicano. Ora, aí não há um bonzinho e um mauzinho. Os dois causam problemas sérios ao povo. Um por causa das leis e da religião, o outro pela corrupção, pela roubalheira que faz junto aos pobres trabalhadores. Só que um chega como liderança religiosa, fica de pé e faz a sua prece numa espécie de prestação de contas
se justificando. Ele mesmo dá a sua própria justificação. Ele é o justo. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou igual aos outros homens. Eu não sou ladrão, corrupto. Eu não sou igual a esse cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. A lei manda jejuar 1 vez. Mas ele, que é mais justo que todo mundo, jejua 2 vezes por semana. A lei manda jejuar 1 vez. Ele jejua 2. Não só. Isso é um exemplo. Alguns daquela época faziam isso para dizer isso mesmo. Eu cumpro de maneira rígida. E ele é o rei da caridade. Ele dá o dízimo de tudo que ele faz, que ganha. Então, Senhor, obrigado. Porque eu sou essa joinha, essa pérola que o Senhor fez para o mundo. O outro tem consciência de que é safado, de que é corrupto, de que é ladrão. Nem a cabeça levanta, se senta para ninguém nem perceber que ele está ali. Não sabe o que dizer. Encontra no cântico dos sofridos, os salmos, a oração que faz. Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Jesus em nenhum momento diz que o cobrador de impostos é mais santinho do que o fariseu. É mais honesto que o fariseu. Jesus, a partir da oração, ou seja, a partir do esvaziamento de si que o cobrador faz, que é o contrário do que o fariseu faz. O fariseu se enche de si. Ele fala de si para Deus. Ele presta contas do grande homem que ele é. E o cobrador de impostos, ele se esvazia. A partir disso, Jesus diz, este voltou justificado, enquanto o outro não. Porque quem se humilha será exaltado. E quem se exalta, quem encontra no poder, e pior ainda, no poder religioso, motivação para se exaltar, não terá justificação. Então perceba que ninguém aqui está dizendo que o cobrador de impostos é um santo homem. Aqui há uma reflexão sobre que tipo de religião a gente exerce, a gente professa, e como é que as nossas religiões podem ser um distanciamento da classe trabalhadora, uma alienação à classe trabalhadora, uma motivação viva de fé, para que cada trabalhador e trabalhadora saiba que no reino de Deus tem lugar para eles, e é um lugar de justiça, é um lugar de solidariedade. Então, a prece que justifica, a oração que justifica homens e mulheres, é a prece do esvaziamento. É que reconhece as nossas limitações e que busca em Deus, o Deus presente na história, força para a gente seguir de uma nova maneira. É isso que as religiões deveriam propor. Não a prece do fariseu. Não aquilo que eu quero que resolva os meus problemas, porque eu sou um homem bom e não sei por que eu sofro tanto. Preciso que se quebrem as muralhas. E aí a gente vê essa lógica em tantos lugares, com cercos, com caminhadas em volta da igreja, com teatralizações não muito boas. Algumas igrejas fazem muralhas de papel, de isopor, e com o Santíssimo Sacramento, aí o padre passa derrubando essa muralha. Fazem uma cenografia extremamente pobre de sentido teológico, para dizer que a sua luta é a sua luta diária com os seus problemas para você vencer. Ou seja, não tem uma coletividade. Eu estou em depressão porque é culpa minha. Eu não estou em depressão porque eu trabalho 6 dias e folgo 1, porque ganho pouco, porque meus filhos precisam de coisas que eu não posso suprir,
porque tem dificuldade na vida, porque a gente está lutando por melhoria para ter um sossego e a gente não consegue. Quer dizer, nada está vinculado à vida sofrida que os trabalhadores e as trabalhadoras têm. Essa é a prece do fariseu, a prece da justificação pessoal, privada, particular, que se justifica começando na lei, nas normas, eu não sou ladrão, nem sou assaltante, e termina na finança. E eu pago o dízimo de tudo quanto ganho. Enquanto a oração do esvaziamento é que deve ajudar a gente a caminhar, que deve ajudar a gente a vivenciar. O texto está dizendo que é preciso ter um outro tipo de religião. Eu não estou falando em novas religiões para a gente criar, mas que aonde a gente estiver na nossa comunidade de fé, como trabalhadores e trabalhadoras, a gente precisa motivar um novo jeito de viver a nossa fé e a religião. Como é que a gente vai fazer? Qual é a nossa postura? Porque esse texto não está deslocado, ele é a continuação de várias semanas onde a gente vem refletindo sobre a oração, a vida orante, a prática. Por isso aqui um exemplo bom é o nosso irmãozinho São Bento, que não dissocia orar de trabalhar. Rezar e trabalhar era o seu lema. A vida é orante. A expressão de fé da gente é viver coletivamente e demonstrar isso nos vários gestos que ajudam a construir o reino. A gente reza aí também. Eu penso que é uma motivação para a gente refletir durante essa semana. Aonde eu estou na minha comunidade de fé? Qual é a palavra de esperança e de solidariedade para a classe trabalhadora? Eu faço uma provocação. O Papa Leão lançou a encíclica, que é uma continuação da do Papa Francisco, sobre o amor aos pobres. A tua paróquia e a tua comunidade estão refletindo isso? Já marcaram um dia de formação, de diálogo, de estudo sobre essa carta? Se não, provoque, diga, não, nós estamos em comunhão, vamos refletir isso. O Papa Leão também, esta semana, recebeu os movimentos sociais e populares, entre eles aqui do nosso país, o MST. E fez um discurso, tem um texto bonito sobre os movimentos sociais populares, sobre as periferias. A tua paróquia e a tua comunidade já refletiram esse texto, este discurso que ele fez? Leva para eles, imprime, busca na rede social, na internet, em sites confiáveis, é claro. Busca este texto, este discurso e leva. Chega lá na reunião de gente, olha, eu queria terminar nossa reunião aqui com uma pequena reflexão. Provoca a tua comunidade a ter uma oração de esvaziamento e de olhar para todo mundo, principalmente para a classe trabalhadora. Acho que é uma provocação bonita e salutar que a gente pode fazer. Eu concluo a nossa reflexão com a oração do hinduísmo, do Sankara. Ó Mãe, permita que tudo que sair de minha boca seja uma oração para Ti. Faze com que todas as ações de minhas mãos sejam gestos místicos de Tua celebração. Todos os meus movimentos sejam respeitosos em torno de Ti. Comer ou beber sejam oferendas de comidas ou de bebidas para Ti. Quando eu me deitar no silêncio, que possa ser uma prostração a Teus pés. O que me alegra, que possa ser uma alegria de entrega a Ti. Independente do que eu faça, que seja um serviço a Ti. Uma boa semana a todos e todas, muita força, muita fé. Se nas outras semanas a gente refletiu sobre o macropoder, onde a gente está nos nossos espaços de militância, a gente está convidando você a, durante essa semana, mergulhar onde na tua comunidade religiosa ainda não há sinal de solidariedade, de esvaziamento em prol da classe trabalhadora. Chega lá na tua comunidade religiosa e ajuda o pessoal a refletir
sobre uma igreja que é fiel a Jesus Cristo e é fiel à classe trabalhadora. Uma boa semana, gente. Até mais. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.